Não há nada mais familiar ou misterioso. Nada mais impressionante em seu modo de agir. Nada cuja mecânica seja tão maravilhosa, cujos sentidos sejam tão apurados e cuja habilidade de compreensão seja tão assombrosa. Em uma fantástica viagem durante um só dia, estudaremos a fundo os milagres rotineiros do corpo humano. Hoje é um dia comum, mas extraordinário na vida da incrível máquina humana. Não passamos de poeira das estrelas. Oxigênio, carbono, hidrogênio e alguns outros elementos que não custariam quase nada em uma farmácia de manipulação. Mas em um local adequado por cerca de 3,8 bilhões de anos, essa mistura mundana de moléculas se tornou valiosa. Há mais de 6 bilhões de seres humanos vivendo na Terra, e cada um de nós é o resultado da amalgamação de células microscópicas. Apesar de todos os humanos serem 99,9% idênticos, não há dois seres humanos exatamente iguais. Células, sentidos, músculos, ossos, coração, cérebro. Todos têm de unir forças apenas para nos acordar. Na superfície de tudo, uma camada aveludada de células e proteínas segura nossos órgãos do lado de dentro e nos protege do meio externo. É nossa armadura, nosso radiador, nosso ingresso para o prazer e para a dor. É o maior órgão do corpo humano, a pele. A pele é macia e sedosa aos olhos e ao toque. Mas um olhar mais de perto mostra um cenário bem diferente. Aumentada 600 vezes, a camada mais externa de nossa pele não é nada mais do que células mortas, cheia de pequenas cavidades e ranhuras e incontáveis poros. Olhando ainda mais de perto, podemos ver centenas de milhares de bactérias habitando cada centímetro do nosso corpo. A cada segundo que passa, nossa pele morta é esfoliada. Liberamos pelo menos 600 mil partículas de pele por hora, aproximadamente 700 gramas por ano, o que significa cerca de 80% da poeira que temos em casa. E há muita pele circulando. Se uma pessoa pudesse retirar toda a sua pele e colocá-la em um local plano, ela cobriria 1,70 metros quadrados. Apesar de seus poucos milímetros de espessura, ela pesaria cerca de 3 quilos. E estamos sempre produzindo mais. Um pouco mais de um mês, fabrica-se uma pele totalmente nova. O que significa que a pele não é completamente morta. Se olharmos mais abaixo da superfície da pele, encontraremos células se dividindo constantemente para substituir as células mortas da superfície. Quilômetros de vasos sanguíneos ramificam-se para os tecidos conectivos da pele, sem falar nas importantes terminações nervosas. – 72 quilômetros de nervos descem desde a nossa cabeça até o nosso dedão do pé. E vários deles encontram nossa pele. Em algumas partes, mais do que em outras. Se a sensibilidade fosse relacionada ao tamanho, seríamos algo parecido com isso.
Nossas mãos, pés, língua e lábios supersensíveis, equipados com receptores de toque, seriam muito maiores. Por outro lado, nossas pernas seriam semelhantes às de galinhas. Mas, para nossa sorte, a sensibilidade não é a única função da pele. Ela é também nosso sistema de aquecimento e resfriamento, ajudando a manter a confortável temperatura de 37 graus centígrados e preservar nossa vida. Por sua rede de vasos sanguíneos, a pele transporta até 1/3 do sangue quente recém-bombeado pelo coração. Se ficar quente demais, esses vasos podem se dilatar para liberar o calor de nosso corpo. Mas às vezes, isso não é suficiente. Exercícios físicos podem aumentar a nossa temperatura alguns graus acima do normal. Um estado possivelmente mortal se não fosse pela brilhante rede de segurança da pele, o suor. Mais de 2 milhões de poros em nossa pele conseguem produzir cerca de 2 litros de suor em uma hora. As gotículas aquecidas evaporam no ar, deixando o corpo refrescado. Limpos e penteados, nos aventuramos em um mundo barulhento logo pela manhã. Ao nosso redor, outras incríveis máquinas humanas saúdam o dia, todas de tamanhos e formas, cores e texturas diferentes. Mas, de alguma maneira, todos possuímos a mesma pele. Embaixo da pele, cada um de nós possui quase o mesmo número de melanócitos, as células que injetam o pigmento escuro, a melanina, em nossos pelos, cabelos e pele, deixando-os coloridos. É apenas a quantidade de melanina que essas células produzem que determina se seremos negros ou brancos, morenos ou loiros. De um modo geral, quanto maior a quantidade de melanina em nosso organismo, mais morenos somos. É o mesmo componente químico que dá cor a um órgão sensorial muito diferente. Azuis ou castanhos, verdes ou cor de mel, eles são os órgãos sensoriais mais importantes que a incrível máquina humana possui. Nosso dia apenas começou e o grande milagre da visão já mostra o caminho. Passar pela correria da manhã é uma coisa que a maioria dos humanos faz no piloto automático, esquecendo-se de que essa incrível tarefa está aos cuidados de nossos 2 globos gelatinosos. Os olhos estão posicionados na frente em nosso rosto por uma única razão. Olhando para frente e separados o suficiente para nos dar noção de distância, eles nos permitem focar e seguir qualquer coisa que desejarmos. Em milésimos de segundos, nossos olhos localizam, seguem, focalizam e processam frações de imagens de 2,5 centímetros ou movendo-se a centenas de quilômetros por hora, permitindo-nos sentir e apreciar o mundo ao nosso redor, mais do que qualquer outro sentido. Eles podem ser a janela de nossa alma, mas a um nível não tão poético. Os olhos são apenas ceifeiros famintos de luz, capturando-a e traduzindo-a em impulsos elétricos que o cérebro possa entender. A luz chega primeiro à córnea. Essa camada transparente, que é limpa e lubrificada cerca de 10 vezes por minuto a cada piscar de olhos, recebe e direciona os raios de luz que entram. Dali eles passam através da abertura escura da pupila, depois por uma lente transparente de proteína. Porteiros da luz, os músculos ao redor da íris colorida mantêm a pupila fechada para que não entre luz demais. Quando não há luz o suficiente, a íris relaxa e a pupila se abre. Em apenas uma fração de segundo, ela pode oscilar entre os 2 modos.
Direcionada pela córnea e pelo cristalino, a luz vai para a parte mais gelatinosa do olho e para cima de sua parede anterior. A retina, uma estrutura com cerca de 2 milímetros de espessura, é onde mais de 120 milhões de fotorreceptores convertem a luz em pulsos elétricos antes de processá-la e mandá-la para o cérebro. Numa atividade fascinante que consome cerca de 1/3 de nossa capacidade intelectual, nosso cérebro compara continuamente informações novas com as informações processadas segundos antes, as combina com o que já esperava e assim nasce a visão. Mesmo para aqueles que têm uma visão perfeita, o sentido da visão não trabalha sozinho na incrível máquina humana. Em cada lado de nossa cabeça, temos os microfones do corpo, os ouvidos, e muito mais de nos ouvir. Um equilíbrio, nos dizendo onde estamos em cada momento. Andar de bicicleta, pisar em terra firme, mergulhar, até mesmo aprender a andar, tudo isso seria impossível se não fosse pelo mecanismo complexo que há dentro de nossos ouvidos. Aqui, 3 tubos cheios de fluidos funcionam como o nível de um carpinteiro para nos ajudar a manter o equilíbrio. Quando movimentamos nossa cabeça, os fluidos se movem, estimulando as células nervosas e orientando o cérebro em 3 dimensões: cima, baixo, direita, esquerda, frente e trás. Nossos ouvidos fornecem outra sensação potente para enriquecer nossos dias. Toda vez que uma pessoa ou qualquer outra coisa se move ou vibra, criam-se vibrações no ar, ondas distintas que viajam em diferentes frequências, atingindo nossos ouvidos a cerca de 1.200 km por hora e produzindo sons. Como radares, nossos ouvidos direcionam as ondas sonoras até o interior de nosso crânio. Nossos tímpanos vibram em sintonia com as frequências, movendo 3 minúsculos ossos, cada um do tamanho de um grão de arroz. Aumentando-se a imagem 20 vezes, podemos ver o ouvido ouvindo por dentro e por fora. Os movimentos dos ossos são convertidos em pulsos de pressão que fazem vibrar um fluido que move minúsculos pelos, que por sua vez estimulam células nervosas, que traduzem tudo isso para o cérebro. Um som, possivelmente mais do que qualquer outro, é música para nossos ouvidos. A voz humana. A voz é um instrumento incrivelmente versátil. Como vocalista do Aerosmith, Steven Tyler depende de suas cordas vocais para trabalhar. Esta noite, enquanto o Aerosmith se apresenta, o Dr. Stephen Seitels e sua equipe do Hospital Central de Massachusetts receberão um raro convite. Com a ajuda de equipamentos especiais de monitoramento, eles verão como esse famoso par de cordas vocais consegue trabalhar ao extremo. Vamos ver as vibrações na pele do seu pescoço, que vai captar a intensidade da sua voz, a potência da sua voz.
Thank you, doctor. Into the abyss. Into the great beyond. What doctors I tell. And that one? Nos bastidores do concerto de hoje, Zeytels vai usar um endoscópio para examinar o aparelho fonador de Stephen Tyler de perto. Can I have the ghost? Try not to touch the sides. Yep. Turn that for me. Just breathe. It's a rare insight É uma into rara what goes on perspectiva in sobre a como trabalha a voz de um cantor famoso. Medições em tempo real de um artista que está se apresentando para milhares de pessoas. Isso nunca foi feito antes. Agora, enquanto Stephen Tyler se dirige ao palco, suas cordas vocais extremamente afinadas se preparam para entrar em ação. Esse é o Stephen Tyler por fora e por dentro. Toda vez que exalamos ar, forçamos nossas duas cordas vocais membranosas. Quando as juntamos, elas vibram. Essas vibrações produzem som muito parecido com quando tocamos uma corda de violão e ela vibra. Músculos abrem e fecham as cordas vocais, mudando o tom da voz. Para produzir notas graves, as cordas vocais se afrouxam e vibram mais lentamente. Mas para esses falsetes, as cordas vocais se esticam ao máximo e vibram praticamente até o seu limite. Um feito incrivelmente simples para as cordas vocais extremamente flexíveis de Stephen Tyler. To go from, I woke up this morning on the wrong side of the bed, and all them things you saying, and all them things I said. And it's in that voice. And then, you know, of course, and I don't want to miss a thing is in that voice, and then Dream On is, Dream On! And they've asked me before, how do you sing that song every night? Well, that's one of the easiest ones for me to sing. Go. E a transformação dessas vibrações vocálicas em música acontece muito mais acima na garganta, boca, língua e nariz. São essas estruturas que marcam a voz humana, o que distingue as vozes de pessoas como Stephen Tyler das demais. Após cerca de 2 horas de ginástica vocal, os dados iniciais mostram que as cordas vocais de Stephen Tyler tocaram-se mais de 1 milhão de vezes e se movimentaram o equivalente a mais de 10 quilômetros. E nada indica que a voz dele vá se desgastar tão já. Por mais dramático que possa ser, cantar é um efeito colateral de um processo muito mais importante. A verdadeira razão pela qual o ar passa pela nossa boca é para a respiração. Não sobreviveríamos mais do que alguns minutos sem respirar. Cada vez que aspiramos, nossas narinas ou boca sugam uma pequena quantidade de ar, cerca de 20.000 vezes por dia. Podemos acompanhar a jornada do ar garganta abaixo, passando pela caixa fonadora e pela traqueia. Conforme se aproxima dos pulmões, o ar pode ir para o lado direito ou esquerdo, mas ambos os pulmões levam ao mesmo destino. Os brônquios nos pulmões dividem-se em milhares de pequenos bronquíolos que filtram passo a passo agentes químicos, poeira e fumaça presentes no ar, até que finalmente desembocam em uma bola em forma de bolsa chamada alvéolo. Existem mais de 300 milhões de alvéolos espalhados em cada pulmão
com uma área de superfície combinada equivalente a 1/3 de uma quadra de tênis. Em menos de um segundo, as moléculas de oxigênio saem dos pulmões através das paredes com a espessura de uma célula. Elas entram na corrente sanguínea e se espalham rapidamente pelo corpo, fornecendo recursos preciosos para cada uma de nossas trilhões de células, supondo que o ar chegará ao seu destino final. As partes em azul mostram como um pulmão saudável despeja oxigênio na corrente sanguínea. No pulmão desse fumante, o oxigênio não é liberado tão bem. Em seguida, na expiração, o gás carbônico, o produto restante da respiração, faz o caminho inverso. Mais uma aspiração, e nosso aparelho respiratório nos dá outro presente, cujos resultados podem ser prazerosos ou repulsivos. A cada nova respiração, nossas narinas podem distinguir até 10.000 odores diferentes. Alguns deles agradáveis, outros não. Eles podem acalmar, advertir ou nos deixar com água na boca. Mas a essência de qualquer aroma de um dia na praia ou de um pão recém-saído do forno é pura química. Acetato isobutílico, ácido vanílico e mais outros 300 elementos químicos diferentes podem, por exemplo, se juntar e dar ao chocolate seu aroma inconfundível. O perfume de uma rosa poderia ser chamado de álcool feniletílico. E quando o peixe não está mais fresco, ele tem um cheiro particular causado pela trimetilamina, um subproduto das bactérias que crescem dentro dele. Seja qual for o elemento químico, dentro de nossas narinas há uma pequena área com cerca de 10 milhões de células esperando para cheirar. Essas células têm cerca de 1000 tipos diferentes de receptores em sua superfície. Quando um determinado odor encontra seu respectivo receptor, um sinal elétrico é enviado ao cérebro e, finalmente, a incrível máquina humana sente o cheiro. De modo geral, nosso sistema respiratório é um engenhoso dispositivo de múltiplas atividades, capaz de selecionar milhares de cheiros a cada inalada e de produzir milhares de sons ao exalar o ar. Mas não importa a intensidade do prazer causado por esses subprodutos. A respiração é a principal função de nosso sistema respiratório. Cada vez que respiramos, levamos oxigênio para nossas trilhões de células sedentas por energia e elas fazem o nosso coração bater. A cada segundo de cada dia, cada célula de nosso corpo precisa de oxigênio para ter energia, trabalhar e sobreviver. Cerca de 4 litros de sangue precisam percorrer 96 mil quilômetros entre artérias, veias e capilares. E um pequeno coração de cerca de 280 gramas tem a tarefa hercúlea de fazer o sistema todo funcionar. Tudo começa com uma batida que envia sangue fresco e oxigenado dos pulmões até o coração. Se pudéssemos armazenar a energia produzida por todos os batimentos cardíacos de um dia, poderíamos levantar um carro a cerca de 9 metros do chão. O coração é uma bomba muscular. Mesmo se for removido, ele pode funcionar sozinho. Sua engenhosidade está nas células cardíacas, milhões delas batendo em sintonia. Claro que não basta uma boa bomba para fazer o sangue circular por todo o corpo. É preciso também um bom encanamento. Uma vez fora do coração, o sangue carrega o oxigênio por artérias cada vez menores, alcançando por fim redes de capilares mais estreitas ainda. Esses vasos são tão finos que os glóbulos vermelhos de milésimos de centímetros têm que se espremer para passar por eles.
10 bilhões de capilares estão espalhados pelo corpo. Assim, nossos órgãos e tecidos nunca ficam sem suprimento fresco de oxigênio. O gás carbônico e outras toxinas precisam sair, e as veias são importantes tubos de escape, transportando o sangue de volta ao coração e depois para o pulmão para purificá-lo. O sangue viaja por cerca de 97 mil quilômetros de vasos, o equivalente a mais de 2 voltas ao redor da Terra. Circula pelo corpo todo em menos de 1 minuto, a cada minuto de nossa vida. E às vezes, o sangue é bombeado mais rápido ainda. Quanto mais oxigênio nossas células queimam, mais depressa nosso coração e vasos sanguíneos precisam trabalhar. Quando comemos, o sangue flui para o nosso estômago. Quando corremos, para os nossos músculos. Mesmo quando lemos, mais oxigênio precisa chegar ao nosso cérebro. Mas esse líquido não carrega apenas oxigênio. Em uma única gota de sangue, até 400 mil glóbulos brancos estão em constante patrulha, procurando corpos estranhos como vírus e bactérias e ameaças internas como o câncer e os atacando. Infelizmente, nem sempre eles ganham. E quando isso ocorre, agressores como essas células de melanoma podem crescer descontroladamente. Quer nossas células trabalhem a nosso favor ou não, uma coisa é certa: trabalhamos incansavelmente por elas. Desde que acordamos, nosso coração já bateu mais de 20 mil vezes, levando oxigênio vital para 100 bilhões de células. Mas essa máquina não precisa apenas de ar. Ela também precisa de combustível. Toda vez que engolimos uma porção de alimento, inicia-se uma jornada para se extrair dele tudo o que for útil. Sentamos para almoçar, e nas 30 horas e nos 6 metros que a comida leva para ser digerida, convertemos plantas e animais em energia e absorvemos seus constituintes químicos em nossa própria carne e sangue. Carboidratos, proteínas, gordura, vitaminas e sais minerais, todos os nutrientes vêm do que comemos. A digestão, na verdade, inicia-se antes de a comida passar por nossos lábios. Apenas pensar em comida já nos deixa com água na boca. Salivamos cerca de meio litro todos os dias. E há nessa saliva enzimas que, juntamente com os nossos dentes, começam a quebrar os alimentos que comemos. Depois que a língua leva a comida para dentro de nosso esôfago, ligamos o piloto automático. Uma típica descida por nosso esôfago leva apenas 5 segundos. Daqui, ela é apertada como um tubo de pasta de dente. Quando passa pelo estômago, como está acontecendo aqui, é hora de ir mais devagar e ser digerida. Normalmente, esse saco elástico em forma de J não é muito maior que um punho. Mas após uma grande refeição, ele pode se expandir e aumentar mais de 20 vezes o seu tamanho. Pelas próximas horas, sucos gástricos altamente ácidos serão expelidos das paredes do estômago, quebrando as proteínas do alimento, enquanto as contrações musculares fazem com que o alimento seja triturado até virar uma pasta. A acidez é tanta que o estômago precisa liberar continuamente uma camada de muco protetor para que não digira a si mesmo. Por isso, ele absorve muito pouco nutrientes.
Então o alimento passa pela linha de desmontagem de 6 metros, que é o intestino delgado, que podemos ver com a ajuda dessa câmera especial em forma de pílula. Por cerca de 5 horas, os componentes do alimento são amassados, espetados, borrifados com sucos digestivos e espremidos, até que os elementos importantes passem pela parede do intestino e entrem na corrente sanguínea. Daqui, a maior parte dos nutrientes de nosso alimento vai diretamente para o fígado, o maior órgão interno humano. O fígado quebra, remonta e distribui os nutrientes para nossas células para gerar crescimento e energia. Nosso corpo tenta equilibrar a ingestão de energia. Mas às vezes, ingerimos mais energia do que gastamos. O resultado? Gordura. É assim que é a gordura do lado de dentro e do lado de fora. Não são necessárias muitas calorias em excesso para que se ganhe peso. Apenas 15 calorias a mais do que o necessário por dia. O equivalente a 4 pistaches adicionarão 500 gramas de gordura em um ano. Depois que o intestino delgado retira tudo o que é aproveitável, ele empurra o que restou para o intestino grosso. Durante outras 20 horas ou mais, o restante da água é absorvido e bilhões de bactérias trabalham para quebrar o que sobrou. No final, tudo o que não conseguimos digerir é eliminado de nosso corpo. A complicada jornada do alimento em nosso corpo tem um propósito maior. Após extrairmos o que precisamos para alimentar a incrível máquina e fazer nosso motor celular roncar, é espantoso o que conseguimos fazer com ele graças às incríveis contrações de nossos músculos. A incrível máquina humana em ação. Todas as partes de nosso corpo, desde os receptores em nossa pele ao centro de equilíbrio em nossos ouvidos internos, ajudam a fazer essa incrível complexidade de movimentos parecer fácil, automática até. Mas se olharmos por baixo de nossa pele, veremos que um tecido, acima de todos os outros, nos movimenta em milhares de posições diferentes. Desde a sola de nossos pés até a ponta dos dedos de nossas mãos, cerca de 650 músculos, aproximadamente 40% de nossa massa corporal, dão força a cada movimento que fazemos. Conforme o dia passa, esse esqueleto muscular nos sustenta normalmente sem que percebamos. Sem eles não poderíamos correr, ou piscar, sorrir, ou falar. Hello? Hello? Até mesmo falar uma única palavra. Hello? Envolve músculos da face, dos lábios, língua, mandíbula, laringe, cerca de 100 músculos. Muitos desses mesmos músculos também nos ajudam a fazer uma careta. Já no movimento contrário, os mesmos 34 músculos nos permitem dar um beijo. Andar. Uma série de tombos altamente coordenada, a qual não damos importância desde que éramos crianças. Requer cerca de 200 músculos esqueléticos. Os músculos traseiros, para não nos deixar cair para frente, e os abdominais, para não cairmos para trás. Precisamos de aproximadamente 40 músculos apenas para levantar uma perna e movê-la para frente. Imagine correr, nadar, atirar, andar de bicicleta, lutar esgrima, e terá uma ideia de quantos músculos diferentes são acionados por Ellie Bremner, pentatleta americano medalhista olímpico. Acho que o que faço é uma coisa normal e quando me perguntam como treino, a resposta é simples. Nado cerca de 6 quilômetros, depois corro mais 16. Não é grande coisa, acho que qualquer um consegue fazer isso. E quando eu digo, as pessoas me olham de um jeito estranho e dizem, você deve estar maluco.
Mas o que o impulsiona? Se olharmos mais de perto um desses músculos em movimento, perto o bastante para que possamos ver as centenas de fibras musculares que o percorrem, encontraremos duas proteínas, actina e miosina. E suas funções não poderiam ser mais simples. Elas se ligam, como rodas dentadas, e depois relaxam, desfazendo o atrito e voltando ao normal. Se durante uma luta de esgrima, ele e Brenner quiser atacar seu oponente, a actina e a miosina em seu tríceps se unem, enquanto que em seu bíceps elas se soltam. Quando ele se prepara para outro ataque, acontece o oposto. Agora seu bíceps se contrai e seu tríceps relaxa. Com a contração e o relaxamento de todos os músculos esqueléticos, nos movemos. 3, 2, 1, go. Mas seja participando de uma Olimpíada ou simplesmente escolhendo o que vai comer no jantar, o todo seria inútil sem uma infraestrutura. Seguindo qualquer músculo até sua base, através de um feixe de fibras flexíveis e fortes chamadas tendões, até o local exato onde ele está preso, encontramos um dos materiais mais incríveis do mundo: o osso. Cerca de 206 dessas maravilhas da engenharia estão presentes em nosso corpo. Fortes o suficiente para suportar 20 vezes o peso de nosso corpo, leves o bastante para desafiar a gravidade, mesmo que brevemente, flexíveis o suficiente para absorver impactos incríveis e ligados de maneira a nos proporcionar uma quantidade aparentemente infinita de movimentos. No núcleo de vários ossos, em um tecido chamado medula óssea, cerca de 120 milhões de glóbulos vermelhos que carregam oxigênio e 7 milhões de glóbulos brancos que combatem corpos estranhos são criados a cada minuto e distribuídos para o resto do corpo. Na superfície, células especializadas renovam continuamente o tecido ósseo, enquanto outras fazem o contrário e retiram as camadas antigas. É assim que os ossos crescem e continuam resistentes dentro de nós depois que crescemos. Se retirarmos a medula, veremos que o osso é basicamente uma mistura de duas substâncias, o mineral fosfato de cálcio e a proteína colágeno. É uma combinação divina. Sem a flexibilidade do colágeno, nossos ossos seriam quebradiços como vidro. Sem o fosfato de cálcio, ele seria mole como borracha. Juntas, essas duas substâncias são leves o suficiente para que possamos nos mover, fortes o suficiente para protegerem nossos mais delicados órgãos internos e resistentes o bastante para durarem uma vida toda. Os heróis desses movimentos não são apenas os ossos, mas o que os une: dispositivos engenhosos chamados juntas. Dos nossos joelhos, as dobras de nossos dedos, cerca de 187 juntas, permitem que nossos ossos se movam de um lado para o outro, para cima e para baixo, em movimentos circulares, como uma máquina bem engraxada. Cada sistema do corpo é complexo, mas há somente um controlando tudo o que fazemos. A cada segundo, desde o início do nosso dia, nosso cérebro está guiando, vigiando e dando ordens, definindo o que somos. Através pela estrada de nervos que passam por todo o corpo, nosso cérebro verifica cada parte de nosso corpo: olhos e ouvidos, pele, ossos, coração e músculos.
Através de 100 bilhões de células especializadas chamadas neurônios, disparando milhões de sinais elétricos e químicos a uma velocidade de até 320 km por hora, essa massa de gordura e água de cerca de 1.300 gramas nos permite pensar, sentir, querer, lembrar e reagir. É ele realmente que nos torna humanos, porque é o responsável por tudo, desde a capacidade de pintar um belo quadro ou de construir um prédio até agredir outra pessoa. Se você fizesse um transplante de coração, por exemplo, continuaria a ser você mesmo. Mas se algo danificasse o seu cérebro, o seu caráter e a sua personalidade poderiam mudar. Por isso o cérebro é o que você é. E quando esse incrível órgão é agredido, tudo que define quem você é está em risco. Oi, Brandon, sou a doutora Liao. Eles vão fazê-lo dormir agora, certo? Certo. Nos vemos quando você acordar. Todos nessa sala de operação aqui na Universidade da Califórnia estão cientes da vulnerabilidade do cérebro. Brandon Carlson, de 23 anos de idade, possui um grande tumor cancerígeno perto de uma região de seu cérebro importante para a linguagem. O tumor dele está muito próximo da área de Broca. Acho que é um dos mais próximos que já vi. O desafio da doutora Linda Liao e sua equipe é remover o tumor e manter a fala de Brandon intacta. Brandon, acorde. Por isso, depois que o crânio é aberto e o cérebro exposto, os médicos fazem de tudo para manter Brandon acordado. Branha os olhos. O cérebro não possui receptores de dor, então não sente nada, mesmo depois de acordado. Brandon. Não levante, não levante. A linguagem é uma função que não podemos monitorar se o paciente estiver dormindo. Podemos ver os músculos se movendo ou coisa do tipo, mas não podemos ver com 100% de certeza onde a área da fala está sem acordar. Usando figuras simples, os médicos testam a capacidade da linguagem de Brandon. Simultâneo, a doutora Liao estimula minúsculas áreas de linguagem do cérebro, seguindo qualquer músculo até sua base, através de um feixe de fibras flexíveis e fortes chamadas tendões, até o local exato onde ele está preso, encontramos um dos materiais mais incríveis do mundo: o osso. Cerca de 206 dessas maravilhas da engenharia estão presentes em nosso corpo. Fortes o suficiente para suportar 20 vezes o peso de nosso corpo, leves o bastante para desafiar a gravidade, mesmo que brevemente, flexíveis o suficiente para absorver impactos incríveis e ligados de maneira a nos proporcionar uma quantidade aparentemente infinita de movimentos. No núcleo de vários ossos, em um tecido chamado medula óssea, cerca de 120 milhões de glóbulos vermelhos que carregam oxigênio e 7 milhões de glóbulos brancos que combatem corpos estranhos são criados a cada minuto e distribuídos para o resto do corpo. Na superfície, células especializadas renovam continuamente o tecido ósseo, enquanto outras fazem o contrário e retiram as camadas antigas. É assim que os ossos crescem e continuam resistentes dentro de nós depois que crescemos. Se retirarmos a medula, veremos que o osso é basicamente uma mistura de duas substâncias, o mineral fosfato de cálcio e a proteína colágeno. É uma combinação divina. Sem a flexibilidade do colágeno, nossos ossos seriam quebradiços como vidro. Sem o fosfato de cálcio, ele seria mole como borracha. Juntas, essas duas substâncias são leves o suficiente para que possamos nos mover, fortes o suficiente para protegerem nossos mais delicados órgãos internos e resistentes o bastante para durarem uma vida toda. Os heróis desses movimentos não são apenas os ossos, mas o que os une: dispositivos engenhosos chamados juntas. Dos nossos joelhos, as dobras de nossos dedos, cerca de 187 juntas, permitem que nossos ossos se movam de um lado para o outro, para cima e para baixo, em movimentos circulares, como uma máquina bem engraxada.
Cada sistema do corpo é complexo, mas há somente um controlando tudo o que fazemos. A cada segundo, desde o início do nosso dia, nosso cérebro está guiando, vigiando e dando ordens, definindo o que somos. Através de uma superestrada de nervos que passam por todo o nosso corpo, nosso cérebro verifica cada parte de nosso corpo, olhos e ouvidos, pele, ossos, coração e músculos. Através de 100 bilhões de células especializadas chamadas neurônios, disparando milhões de sinais elétricos e químicos a uma velocidade de até 320 km por hora, essa massa de gordura e água de cerca de 1.300 gramas nos permite pensar, sentir, querer, lembrar e reagir. É ele realmente que nos torna humanos, porque é o responsável por tudo, desde a capacidade de pintar um belo quadro ou de construir um prédio até agredir outra pessoa. Se você fizesse um transplante de coração, por exemplo, continuaria a ser você mesmo. Mas se algo danificasse o seu cérebro, o seu caráter e a sua personalidade poderiam mudar. Por isso o cérebro é o que você é. E quando esse incrível órgão é agredido, tudo que define quem você é está em risco. Oi, Brandon, sou a doutora Liao. Eles vão fazê-lo dormir agora, certo? Certo. Nos vemos quando você acordar. Todos nessa sala de operação aqui na Universidade da Califórnia estão cientes da vulnerabilidade do cérebro. Brandon Carson, de 23 anos de idade, possui um grande tumor cancerígeno perto de uma região de seu cérebro importante para a linguagem. O tumor dele está muito próximo da área de Broca. Acho que é um dos mais próximos que já vi. O desafio da doutora Linda Liao e sua equipe é remover o tumor e manter a fala de Brandon intacta. Brandon, acorde. Por isso, depois que o crânio é aberto e o cérebro exposto, os médicos fazem de tudo para manter Brandon acordado. Brandon, abra os olhos. O cérebro não possui receptores de dor, por isso Brandon não sente nada, mesmo depois de acordado. Brandon. Não levante, não levante. A linguagem é uma função que não podemos monitorar se o paciente estiver dormindo. Podemos ver os músculos se movendo ou coisa do tipo, mas não podemos saber com 100% de certeza onde a área da fala está sem acordá-lo e estimular essas áreas específicas. Usando figuras simples, os médicos testam a capacidade da linguagem de Brandon. Simultaneamente, a doutora Liao estimula minúsculas áreas de linguagem do cérebro com choques elétricos leves. Vamos tentar essa área novamente. Se Brandon encontrar dificuldade em reconhecer essas imagens simples enquanto o choque estiver sendo aplicado, a equipe saberá que essa é uma região crítica e fará o possível para não mexer nela. Tem uma área que eu acho que é segura. Vou começar dissecando ali e você continue falando com ele. Com imagens do cérebro antes e durante a cirurgia, algo que não era possível há apenas 10 anos, Liao pode remover o tumor com segurança. E com o cérebro vivo, ativo e acordado exposto, os neurocientistas têm a rara oportunidade de olhar do lado de dentro em cada vaso sanguíneo e vislumbrar esse órgão misterioso em funcionamento. Mapear o cérebro humano é o santo graal, todos queremos fazê-lo. Queremos criar um mapa em que possamos conhecer cada estrutura e quais funções elas controlam. Mas ao contrário do mapa terrestre, que possui latitude e longitude, cada cérebro humano é único. Um é diferente do outro, é o que nos torna únicos. No laboratório de neuroimagem da Universidade da Califórnia, o Dr. Arthur Toga está começando a entender essas diferenças com o que é chamado de atlas cerebral. É uma coleção de milhares de imagens de humanos, de várias idades, diversas raças, de ambos os sexos. Com eles, podemos verificar o desenvolvimento do cérebro desde os 5 até os 90 anos e ver o início de sua degradação durante a meia-idade. Comparar o cérebro de um homem com o de uma mulher.
O dele pode ter mais volume, mas o dela tem mais superfície. Essa é a atividade cerebral de uma pessoa que fala apenas uma língua, e essa é de alguém que fala duas. O cérebro de um destro e de um canhoto. O Atlas cerebral mostra nosso órgão principal de diversas perspectivas, até neurônios em particular. Através de imagens obtidas por ressonância magnética funcional, ou RMF, podemos ver o ponto exato onde se originam os pensamentos conscientes à medida em que eles são formados, planejando um mapa, ouvindo música, sentindo medo ou rindo. É fantástico, e você pode ver um cérebro humano funcionando num indivíduo comum. Apesar de representar apenas 2% do nosso peso, o cérebro gasta 20% de nosso oxigênio. Se o cérebro ficar sem oxigênio por apenas 10 segundos, perdemos a consciência. Mais de 4 minutos sem oxigenação causam danos permanentes. Ao contrário de outras células do nosso corpo, quando os neurônios são danificados, eles não podem ser substituídos. Certo, este é o resultado patológico para o paciente Carson Brandon, cujo número é... Na Universidade da Califórnia, a doutora Linda continua a trabalhar em Brandon Carson, de 23 anos. Após mapear as áreas da fala de seu cérebro, ela está pronta para remover um tumor cancerígeno. Isso, aquela massa escura. Estou tentando dissecar ao redor. Apesar de haver um bisturi eletrônico cortando seu cérebro, Brandon ainda está respondendo às imagens. Não pode haver nenhum resíduo de tecido cancerígeno. E apenas um pedaço mínimo do cérebro pode ser removido. Há pedaços do tumor que estão próximos a vasos sanguíneos. E, obviamente, não queremos afetar nenhum vaso importante. A única maneira de verificar isso é por um microscópio. Este é o buraco onde o tumor estava. Graças a essa nova tecnologia, que nos permite ter uma visão de dentro do cérebro, Brandon logo acordará da cirurgia sem tumor e sem problemas na fala. Demos mais um passo para entendermos como tudo funciona e o quanto ainda temos para aprender. Acho que conforme aprendemos em que região está a visão e de onde controlamos a nossa mão e onde está a nossa fala, começamos a sentir que estamos entendendo o circuito. Achamos que entendemos como o nosso cérebro funciona e depois nos aprofundamos um pouco mais e percebemos que não sabemos quase nada. O cérebro humano é uma dessas grandes fronteiras. Essa é a verdade. Quanto mais aprendemos, mais percebemos o quanto não sabemos. O mesmo se aplica a todas as partes da incrível máquina humana. Quer seja nosso centro de controle, ou nossa estação de bombeamento, nosso sistema de segurança ou exaustão, nossa usina de energia ou nossa máquina copiadora, o corpo humano é uma maravilha de complexidade há mais de 100 mil anos. De sua superfície até o seu núcleo, passando por trilhões de células e por estradas e circuitos, todos esses sistemas formam uma máquina realmente incrível. Mesmo quando dormimos, nosso corpo está sempre trabalhando, sempre respirando, sempre pulsando, sempre pronto para começar um novo dia. E embora possa haver um número infinito de espécies nos astros distantes, podemos dormir sossegados por saber que nada se compara à incrível máquina humana. A primeira civilização do Oriente que nós vamos estudar é a China. A China se localiza no leste do continente asiático. O país é cortado por 2 grandes rios, o amarelo e o azul. Junto com outros rios, eles formam vales longos que fertilizam os campos.
Essa terra fértil fez com que muita gente se fixasse nas margens dos rios. Até hoje, a China abriga a maior população do planeta. O território da China é um pouco maior que o do Brasil. No entanto, a população é mais de 7 vezes maior. O clima é variado. No norte, o inverno é muito frio e o verão muito quente. Bom para cultivar cereais como o trigo e o centeio. No sul, a temperatura é agradável o ano todo. Nos vales dos rios são cultivados o arroz e o chá. E no sul também surgiu a indústria da seda. Mas a civilização chinesa começou a se estabelecer definitivamente no centro da China, onde o rio Amarelo desemboca. E começou mais ou menos assim. Centro da China por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Hoje vou chegar mais tarde. Os homens vão se reunir para escolher um chefe. Pra quê, chefe? Para organizar as coisas por aqui. Já tem muita gente plantando na beira do rio. Cada um diz que é dono da terra. Se não tiver alguém para organizar, sai briga. E você tem ideia de quem vai ser esse chefe? Tem que ser alguém bem forte. Nós vamos escolher o mais forte. O chefe morreu. Antes ele do que eu. E agora? Os homens vão ter que se reunir para escolher outro chefe. Não precisa. Chefe tem filho, é a mesma coisa que ele. E se o filho morrer? Aí tem outro filho, ou então parente. É melhor assim, eles sabem o que fazem. Os povos antigos escolhiam os mais fortes para chefe. E com o tempo, os chefes acabavam virando reis. Cada território era um reino, sem que ninguém mandasse neles todos. Até que surgiu um poder central, e a China se tornou um império. 2000 anos antes de Cristo, os muitos reinos da China se reúnem e formam um império. O império cresceu tanto que o poder do imperador foi diminuindo, ao mesmo tempo que o poder dos governantes locais foi aumentando. Até que a China foi dividida em províncias, mais ou menos como os estados brasileiros de hoje. As províncias tinham governadores que o imperador nomeava. Os governadores se tornaram nobres e o império se dividiu em principados. Começa aí a época das guerras civis. Estão dizendo que vai ter guerra. E vai sim! Faz tempo que a gente só tem imperador folgado aqui. Enquanto isso, o nobre do principado só pensa em avançar na terra dos outros. Vai ter guerra civil, sim! Xin Huangdi. Além de inaugurar uma nova dinastia, esse imperador foi o padrinho do país. A China se chama assim por causa dele, que foi responsável pela Idade de Ouro, quando a China se tornou um dos países mais ricos do mundo. Xin Huangdi construiu a famosa Grande Muralha da China, para se defender dos tártaros que habitavam o norte do país. Pequim, China. Queridos pais, estou adorando essa excursão ao país dos meus avós. Ontem visitei a Grande Muralha. São 2.500 quilômetros de extensão por 4 metros de largura. 300.000 soldados participaram da construção. Impressionante. 200 depois de Cristo. A Grande Muralha detém os tártaros, mas não impede a invasão dos hunos, que vêm pelo norte e estabelecem sua capital na cidade de Nanquim. O império entra em decadência. 1200 depois de Cristo. Os mongóis liderados pelo príncipe Gengis Khan vêm do centro da Ásia para dominar toda a China e o império volta a se unificar. Ô Vicente, estava pensando aqui, como será que esse povo da China... A sociedade chinesa era formada por castas. Isso quer dizer, o filho do lavrador tinha que ser lavrador. O filho do nobre era nobre. Ninguém trocava de casta ou saía do seu grupo. Lavradores, artesãos e comerciantes formavam a plebe, o povão. As classes nobres eram formadas pelo imperador que governava, os mandarins que ajudavam o imperador a governar e os letrados, especialistas em ler e escrever. Os chineses não tinham propriamente uma religião. Eles acreditavam num conjunto de regras que todos respeitavam.
Quem criava essas regras eram filósofos como Confúcio e Lao Tse. Essas filosofias têm seguidores até hoje. Os chineses eram avançados em relação às civilizações do Ocidente. Veja algumas coisas que eles descobriram ou inventaram antes que os europeus. A seda, na China mais ou menos no ano 3000 a.C., na Europa no século VI. O papel, na China no século II, na Europa no século XIII. A imprensa, na China no século XI e na Europa no século XV. A porcelana, na China no século XII e na Europa no século XVII. O que nós conhecemos pelo nome de Japão é, na verdade, um arquipélago composto de 4.000 ilhas. Dessas ilhas, 600 são habitadas e apenas 5 são grandes. Tóquio, Japão. Querida Midori, meus pais vieram do Japão e agora eu voltei para trabalhar aqui. Os japoneses modernos não dependem mais da pesca e da marinhagem, mas as tradições continuam. A arquitetura é diferente das casas, o teatro e os lindos jardins. E eu fico me perguntando como tudo isso começou. Sou assim. Os povos que formaram o Japão vieram do sul da Ásia e da Coreia. Diz a tradição que o fundador do Império Japonês é Amaterasu, o neto da deusa do Sol. Ele recebe o título de Tenos, que quer dizer Rei Celeste. 660 a.C. Jimmu-Tenno é o primeiro imperador. Culturalmente, a China domina o arquipélago japonês com suas tradições políticas e religiosas. No século XIII, a cultura chinesa já foi plenamente assimilada. A partir daí, o Japão cria suas próprias tradições. 1543, época das grandes navegações. Os portugueses chegam ao Japão trazendo os jesuítas. 1640, os jesuítas são expulsos. O Japão se fecha para os ocidentais. Século XIX, os americanos retomam contato. Século V, o chefe de uma família nobre, Yamato, torna-se imperador. No século VI, as ideias chinesas de Confúcio chegam ao Japão. A sociedade se organiza em castas, como na China, e fixa-se a capital do império na cidade de Nara. O poder político é dividido entre o Tenno e o regente, uma espécie de primeiro-ministro. Depois de 3 séculos de guerra civil, o Tenno cai fora do jogo político. E o regente torna-se o chefe da guerra, o Shogun. O Shogun governa os aristocratas, com a ajuda dos samurais, que são os guerreiros. No século XVII, a dinastia de Shoguns Tokugawa cria uma barreira militar que isola o Japão do resto do mundo. Não, os japoneses eram animistas. Eles acreditavam que todas as coisas tinham alma e que os espíritos estavam por toda parte. A religião era o shintoísmo. Shinto quer dizer o caminho dos espíritos. Outra religião adotada e modificada pelos japoneses foi o budismo, que foi importado da Índia. Na teleaula de hoje, você aprendeu que as civilizações do Extremo Oriente são muito antigas. Viu que a civilização chinesa começou na desembocadura do Rio Amarelo, com a escolha de um chefe. E que o fundador tradicional do Japão foi Amaterasu. Acompanhou a formação e a decadência do Império Chinês. Viu que o Japão, governado pelo Shogun, ficou isolado do Ocidente durante séculos e conheceu alguns aspectos da arte e da cultura do Extremo Oriente. Você pode aprender. Um país que surge por conta de um movimento. Em 1896, o húngaro Theodor Herzl cria um movimento chamado sionismo. O sionismo pregava o seguinte: para a sobrevivência dos judeus é necessário ter um Estado próprio. E esse Estado próprio deve ser onde as escrituras sagradas dizem. É a região da Palestina. Nesse momento, em 1896, o mundo estava tendo vários movimentos de adequação territorial, de luta por território. E os judeus começaram a descrever a sua história a partir desse teórico. E ele fala, vamos migrar para a região da Palestina.
Essa região, nesse momento, pertencia ao Império Otomano. Tá, Jean, mas foi um movimento rápido? Não. Aos poucos, os judeus começaram a migrar para essa região da Palestina, mas nesse momento aqui, muito pouco. Essa migração ela só vai aumentar pós-fim da Primeira Guerra Mundial. Com a derrota do Império Otomano, essa região da Palestina passa para o domínio britânico. E o movimento de migração dos judeus para a Terra Santa, eles para os árabes islâmicos e para os cristãos, começa a se intensificar. Mas era terra de britânico. E os britânicos, para não gerar um conflito entre as duas partes que estavam vivendo em seu território, ele tem uma narrativa diplomática dual, distinta. Ao mesmo tempo que ele passava a mão na cabeça dos judeus que estavam chegando na região da Palestina, os britânicos passavam a mão também na cabeça dos árabes. Isso ficou claro com a Declaração de Balfour de 1917. Guarda isso aqui, que isso aqui é teu diferencial. Declaração de Balfour de 1917. Essa declaração passa a mão na cabeça de quem? Dos judeus que estavam chegando lá. A declaração apoia o sionismo, apoia essa teoria que os judeus precisam ter o seu Estado próprio. E é legítimo porque se encontra em escrituras bíblicas sagradas. E isso incentiva a migração de judeus para a região. Então, o processo começa a se tornar mais intenso pós Primeira Guerra Mundial. Mas, ao mesmo tempo, os britânicos, passam a mão na cabeça também dos árabes. E escrevem um livro de regras que ficou conhecido como Livro Branco, que limita a compra de terras por judeus. O judeu saía da Europa e ia para a Terra Santa. Ele precisava de um pedaço de terra para plantar, para comer e para construir a sua residência. Ele tinha que comprar de alguém. Como os judeus, sempre ligados historicamente com o comércio, eles tinham divisas, tinham grana. Então, os judeus chegavam ali na Palestina, na região da Palestina, e compravam a terra dos árabes. E os árabes vendiam. Eles chegavam com muito dinheiro, então eles iam ocupando as terras. Ah, Jean, então os árabes também indiretamente estimularam a vinda dos judeus para a Terra Santa? Sim, porque eles vendiam as terras para os judeus. E o Livro Branco começou a limitar isso. Por quê? Os britânicos perceberam que havia uma grande quantidade agora de judeus em detrimento de árabes. Já estava quase se igualando a porcentagem. Você já tinha 33% da população da região judaica. Olha isso. Tá, Jean, mas esse processo ele se intensificou quando? Aqui. De 1933 a 1945, na Alemanha, você tem a instauração do regime nazista. Regime nazista de Adolf Hitler. E dentro das teorias desumanas e genocidas de Hitler, estava a aniquilação dos judeus, que ele culpava esses judeus pela pobreza da Alemanha. E aí toda aquela estrutura de campos de concentração, de trabalhos forçados e de aniquilação dos judeus foram colocadas em prática. E os judeus foram obrigados a fugir da Europa. Muitos conseguiram fugir. E o movimento sionista cai como uma chave.
Então, no período da Segunda Guerra Mundial, você tem o quê? Um aumento dessa imigração de judeus de todas as partes do mundo, mas principalmente da Europa e da Ásia, e isso vai aumentar o quê? O conflito. Porque está chegando judeus, você tem os árabes, historicamente eles são inimigos e disputam o território, é briga de família, e aí começa os conflitos entre as duas partes. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, essa migração ela se intensificou ainda mais. Ainda mais. E o mundo viu que essa região poderia ser uma nova área de conflito. E o mundo não queria mais conflitos sangrentos no mundo. Por quê? Aquilo que teve na Segunda Guerra Mundial prejudicou ambas as partes, tanto os países mais pobres, mas principalmente europeus. Principalmente a Europa estava arrasada. E o mundo não queria mais um conflito. Você tem a criação da ONU. A criação da ONU. E a criação da ONU foi uma virada de chave para essa região, que poderia ser uma nova área de conflito no mundo. Tá, Jean, mas os britânicos permaneceram aqui na região da Palestina? Não. Você teve a saída deles. Então, você imagina, antes os britânicos, eles administravam a região, passava a mão na cabeça dos judeus, passava a mão na cabeça dos árabes, tentava manter um certo equilíbrio. Aí você tem a guerra, o aumento da chegada dos judeus na região. Mais judeus na região. O conflito aumenta. A ONU é criada para não ter conflitos no mundo, para ser uma mediadora desses conflitos. A Grã-Bretanha fala o quê? Vazei. Eu vou reconstruir o meu país que foi bombardeado pelos alemães dia e noite. Os britânicos deixam a região. O que poderia acontecer ali? Uma bagunça geral, um outro conflito entre as duas partes. E aí a ONU vai estabelecer uma conferência que visava a criação do Estado judeu e também do Estado árabe, que seria ali a região da Palestina. Fala pessoal, beleza? Professor Jean Azevedo, em mais uma aula mega importante para a sua preparação. Vou falar de um país, se eu fosse falar assim, olha, vai cair isso, é esse cara aqui, China. Vamos falar aí do país do superlativo, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Nossa, já nasceu um chinês, nasceu outro chinês, nasceu outro chinês. Cara, o crescimento populacional lá está reduzindo, mas ainda é enorme por conta da população. Você está falando aí da segunda maior economia do mundo e a primeira em produção industrial. Você está falando de um país que, em questão de 30 anos, saiu da 25ª maior economia do mundo para a segunda. Foi um crescimento galopante do dragão chinês. Você está falando de um país, olha que absurdo, que um restaurante apenas vendeu 1 milhão de patos. Pato, gente. Os chineses comem pato, tá? É uma iguaria lá, a galera curte. E um restaurante só vem... é muito, muito, muito pato. Outro dado importante da China é a classe média. A China somente tem 300 milhões de pessoas vivendo hoje na classe média, com determinado poder de consumo. Jean, é a mesma classe média do que nos Estados Unidos? Claro que não. Se fosse a mesma classe média de consumo, igual a estadunidense, aquela que vai no Walmart, sabe aquele monte de carrinho empurrando, velho, o mundo já tinha acabado, porque todos os recursos naturais tinham sido consumidos pelos chineses. Brincadeira, mas seria uma coisa astrondosa para o mundo. Os chineses têm um poder de consumo menor. Aí, Jean, então a China é o melhor país para se viver do mundo? Claro que não. Você tem gravíssimos problemas sociais,
no lado rural, uma China atrasada, uma China que grande parte da população é analfabeta, que vive de subsistência. Do outro lado, uma China caótica, com cidades enormes, com mais de 1 milhão de habitantes, aliás, várias cidades com 10 milhões de habitantes, megacidades. Você está falando de uma China, olha que número absurdo aqui na nossa introdução. A China comprou mais cimento do que todos os países juntos. Olha que louco, cara. A China comprou cimento para fazer construção, construir cidades aqui, mais que o mundo todo. Então, tudo é no superlativo. Coloque essa primeira informação na sua cabeça. Quando falamos da China, falamos de coisas enormes, gigantes. Beleza? Olha que estranho. Velhinho, vou falar de indústria. Você viu aqui que eu já coloquei uma área importante que é uma indústria de base. Coloquei uma outra área importante que é a zona econômicas especiais. Mas também eu vou aproveitar e vou dar umas pinceladas na geografia física e em outras discussões também que tange análise demográfica. Porque eu coloquei aqui, ó, fim da política do filho único é um ponto importante também para a gente discutir na aula de hoje. Então vamos lá, vamos começar a falar do setor industrial chinês. E para discutir as indústrias que estão localizadas nas zonas econômicas especiais e nessa região aqui, que é a indústria de base. Mas eu não sei que é indústria de base. Indústria que beneficia matéria-prima, principalmente minério de ferro, leva para uma siderúrgica e transforma em aço. Esse aço é levado para a indústria e aí você tem uma diversificação de produtos derivados desse aço. Suave, e fica nessa região. Essa região aqui é a Manchúria. A Manchúria é uma das poucas regiões que você tem um solo naturalmente fértil na China. É o solo Loess, é o solo amarelo, riquíssimo. Essa região aqui foi ocupada pelo Japão aí, ó, durante décadas, porque os japoneses precisavam plantar para alimentar a sua população, eles vieram e dominaram essas áreas aqui. Por isso que na China se come, ou se comia, no caso, escorpião, barata, toda aquela história que hoje é alimento para turista. O turista vai na China, nossa, estou comendo um espetinho de escorpião. Gente, os chineses não se alimentam mais com escorpião, eles gostam de pato mesmo, vão lá no restaurante e comem 1 milhão de pato num ano, olha que absurdo. Ó, volta aqui. Essa região aqui é a mais importante para as provas. É a zona econômica especial. Ó, perceba que ela circunda o litoral chinês da parte oriental, onde lá do outro lado do Oceano Pacífico você tem os Estados Unidos da América, um dos maiores compradores de produtos industrializados chineses. Fora que no meio desses dois gigantes você tem outro gigante que é o Japão, que é um país que disputa com a China todo esse mercado asiático, fora o comércio internacional como um todo. São aí inimigos históricos, tanto na questão de posse de território, né? Os japoneses dominaram a China por muito tempo, também hoje, por uma questão econômica, eles disputam aí o mercado em diversas frentes. Suave. Claro que o Japão larga na frente na alta tecnologia, mas na produção absoluta, a produção total chinesa não tem nem como comparar com a produção japonesa. Muitos produtos que você compra no Japão vêm da China também. Suave até aí? Tranquilão? Tá, Jean, mas de onde vem essas zonas econômicas especiais? Vou contar uma história resumida, aquilo que você precisa saber. Ó, presta atenção aqui. A China, lá atrás, antes do século XX, ela vivia aí uma espécie de imperialismo, onde você tinha um imperador chinês, e esse imperador chinês ninguém sabia quem era, né? Você não via nem o rosto do maluquinho, ele ficava lá na cidade proibida,
ficava lá tranquilinho, e aí o país ele auto se geria, era uma espécie de feudalismo. Aparece um maluquinho, o Mao Tse-tung, e vai passar geral com esse império, e toma posse e instaura um regime socialista. Esse regime socialista vai de mal a pior, aí o Mao morre, agora que é o importante. Sobe ao poder desse cara aqui, ó, o Deng Xiaoping. Esse maluquinho aqui vai transformar a China, vai tirar ela de um país lá, 20ª, 30ª economia do mundo, e vai transformar a China na segunda maior economia do mundo. Como ele fez? Adaptando o sistema político e econômico da China, que antes era socialismo estatal, indústria pesada, para um socialismo de mercado. Ele começa a abrir a China, só que não total, apenas algumas áreas. Que áreas é essa? As zonas econômicas especiais. Quando eu falo socialismo de mercado, eu estou falando de um socialismo que tem uma vertente mais aberta ao capital. Mas não são todos os setores que têm essa abertura do capital. Lembro você, são áreas específicas de produtos, de bens de consumo, duráveis ou não duráveis. A indústria de base chinesa ainda é estatal. Então, áreas estratégicas, comunicação, tudo está na mão do Estado. Eletricidade, na mão do Estado. Suave na nave até aí? Só bugigangas e produtos com certo valor agregado, por exemplo, automóveis. Há a liberação para se utilizar essa faixa do país para se instalar ali. Suave. Tá, Jean, mas por que isso aqui deu certo? Primeiro, você tem uma nova dinâmica do capital, onde você tem uma paradinha que se chama terceirização da produção. As empresas elas deixam de produzir tudo numa indústria só. Então vamos parar para pensar a Nike, famosa Nike aí de artigos esportivos, tênis. Ela produzia tudo nos Estados Unidos. Tinha uma fábrica lá, aí tinha os caras que pensavam design, e aí tinha a galera que montava o tênis. Aí o que a Nike fez? Deixou nos Estados Unidos a galera que pensa o design, pensa as ações de marketing, mas mandou toda a produção aqui para a China, aqui nas zonas econômicas especiais. Ela foi e se instalou lá, fez uma indústria lá, e aí os chineses montam um tênis de acordo com aquilo que foi passado pela galera do design que está lá em Nova York. Aí o chinesinho vai lá, monta tudo bonitinho e exporta para outros lugares do mundo. Por isso, se você olhar o seu tênis hoje, olhar agora, pega o teu tênis aí, cara, eu tô descalço, ó, mas pega o teu tênis e vê lá, né, a etiqueta, tá escrito Made in China, Made in Vietnã, Indonésia, essa galerinha aí. Eles copiaram esse processo de desenvolvimento chinês. Tá, aliás, a China tá na mesma onda aí dos primeiros tigres asiáticos, dos segundos tigres asiáticos, tá naquela levada de crescimento econômico que a gente já viu até em aulas anteriores aí. Volta aqui. Qual é o interesse da Nike se instalar aqui na China e não continuar nos Estados Unidos? Primeiro, a China tem ausência de sindicatos. Segundo, você tem leis ambientais brandas. Exército de reserva. O que quer dizer isso? Uma grande mão de obra. E também, claro, baixo salário. Se você tem grande mão de obra, ausência de sindicato, você vai ter o quê? Baixos salários. Com isso, você aumenta a lucratividade da empresa. Compensa muito mais você produzir um tênis aqui na China do que produzir lá nos Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos você tem sindicato, você não tem uma galera que quer trabalhar numa fábrica da Nike porque o salário é baixo, você tem altos impostos, então onera muito a produção, então o lucro é menor. E a empresa hoje ela pensa sempre no lucro, 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 lucro. Por isso que as zonas econômicas especiais caiu como uma luva para essas grandes empresas e elas se instalaram aqui. O que o Deng Xiaoping fez? Além dessa abertura, né, do capital, ele vai fazer uma política de atração dessa população rural.
essa população rural, que era majoritária na China até antes, na década de 80, eles passam a migrar para a China urbana, que é o lado oriental. Só para você ter uma ideia, 300 milhões de pessoas saíram da China rural e foram para a China urbana, um êxodo, o maior êxodo rural da história. E isso vai colaborar muito com o crescimento chinês, porque está chegando gente, a China precisa investir nas cidades, e aí vem o Estado injetando dinheiro na remodelação do espaço urbano chinês. As cidades chinesas elas são muito verticalizadas para oferecer habitação para essa grande quantidade de pessoas que estão indo morar nas cidades chinesas. A partir daí você tem o boom, a macrocefalia urbana chinesa, as cidades começam a inchar, e vem o governo com infraestrutura, e olha o crescimento galopante. Enquanto o Brasil, na década de 80, estava na década perdida, a China crescia 10, 13, 15% ao ano. Então ela veio atropelando todo mundo, chegando ao posto de segunda maior economia do mundo, ultrapassando o Japão na década de 90. Suave até aí, tranquilão, belezinha. Isso é mega importante. Socialismo de mercado, as zonas econômicas especiais. A Jean não entendi direito, vou explicar. As zonas econômicas especiais são áreas onde empresas privadas podem se instalar, usufruindo da característica econômica e política da China. Tá, mas Jean, é para o mercado interno ou para o mercado externo? A grande maioria é para o mercado externo. Mas claro que você está falando de uma classe média de 300 milhões de pessoas, então uma classe média voraz que quer consumir, então grande parte do produto também hoje está dentro da China. E uma das ideias dos chineses é essa, tá? Fortalecer o mercado interno para depender cada vez menos do mercado externo. Para pensar, se você tem aí uma classe média de 500 milhões de pessoas consumindo, você vai depender muito menos do mercado externo. Consequentemente, as flutuações que o mercado geralmente ocorre não vai interferir diretamente no país. A China ficou com uma pulga atrás da orelha quando os Estados Unidos entrou naquela crise da bolha imobiliária, dos bancos, e isso afetou a China. Aí a China falou assim, eu tenho que pensar numa adaptação desse modelo e não viver apenas de exportação, porque qualquer crise lá fora atinge o meu mercado. Então o que ela fez? Ela retraiu nesses últimos anos, ela retraiu a sua produção para investir em infraestrutura, para fortalecer a classe média e com isso não depender mais de exportação e vender seu produto internamente. Isso, primeiro momento, foi muito prejudicial para quem? Para o Brasil. Porque no momento que a China desacelera a compra de commodities, já que o Brasil tem como seu principal parceiro comercial a China, atinge a nossa economia. Foi aí no governo Dilma, aí gerou toda essa crise econômica que a gente está vivendo e vai viver aí daqui a uns anos. Ainda mais triste falar isso, mas é verdade. Quando a China se estabelecer e voltar a consumir demais, o Brasil vai se dar bem. Porque o mercado interno chinês comprando, o Brasil vai vender o quê? Soja, açúcar, minério de ferro. Tá? Então é uma relação importante hoje Brasil e China nessa dinâmica do mercado global. Suave até aí, tranquilinho, belezinha, gabarita gel. Vamos lá, cara, que não terminou não. Eu não falei para vocês que há uma relação muito próxima entre Brasil e China hoje? É tão próxima que os chineses estão investindo muito no Brasil, construindo rodovias, comprando hidrelétricas e estão querendo até construir uma grande ferrovia que vai ligar o Mato Grosso do Sul até o Oceano Pacífico. E de lá os produtos vão chegar de uma forma mais rápida na China. Para pensar hoje a nossa soja, ela dá um maior rolê, não dá? Ela sai lá do Mato Grosso do Sul, Goiás, vai até o Porto de Santos, do Porto de Santos ele passa pelo Canal do Panamá até chegar na China. É muito, muito longe e isso aumenta o custo Brasil e diminui o nosso lucro. Os chineses
para facilitar essa dinâmica de exportação, eles querem rasgar o interior do Brasil com uma ferrovia, e aí, cara, fica muito mais fácil. Chega lá no Chile, ó, manda direto para a China. Suave. Olha, a China está investindo tanto nesse mercado interno que ela construiu a maior usina hidrelétrica do mundo, que é de Três Gargantas. A usina de Itaipu tem uma produção maior, mas de construção a usina de Três Gargantas é maior. A necessidade da construção da usina de Três Gargantas é para abastecer a região do rio Yangtze, que é uma das regiões mais densamente ocupadas do território chinês. Você tem uma cidade aqui mega importante que é Guangzhou, do Guangzhou Evergrande, do time chinês, cara. Tem um time lá na China cheio de grana que compra um monte de brasileiro. Olha aí outra relação. A China está também buscando os jogadores brasileiros, não somente brasileiros, mas muitos brasileiros para jogar nos times chineses aí. Mostra o poderio econômico da China hoje. E a usina de Três Gargantas, além de fornecer energia aqui, ela protege as cidades que estão desse lado da usina hidrelétrica de grandes enchentes. Mas já me explica isso direito. A China, ela é atingida pelas chuvas de monções. O que são as chuvas de monções? Há uma diferença de pressão entre o continente e o mar. Então, em determinada época do ano, você tem o mar com alta pressão e você tem um continente com baixa pressão. Mas essa alta pressão não é porque está muito frio. Está com uma temperatura menor em relação ao continente. Então, o que acontece? O mar joga umidade em direção ao continente. Então, provoca chuvas intensas durante mais ou menos aí 6 meses no território chinês. Imagina chovendo 6 meses aqui. O rio extravasa, ocupa a área de várzea. Essa área de várzea você tem as cidades e aí alaga toda essa região aqui. Cara, gera aqui todo um colapso. E os chineses falaram assim, não vai mais causar enchente nas principais cidades chinesas. Os caras pegaram e construíram uma usina hidrelétrica aqui para barrar esse fluxo de água em direção às grandes cidades chinesas. Suave na nave até aí? Tranquilão? Outro ponto importante para a gente discutir é o Tibete. Tibete não pertencia à China. O Mao Tse-tung, aquele maluquinho que eu falei lá, só citei, tá? É importante vocês darem uma pesquisada maior nas disciplinas de história, aprofunda mais essa história chinesa. O Mao pegou e falou, o Tibete é meu, e os tibetanos perderam a autonomia sobre o território. Na Olimpíada de Pequim, os tibetanos aí jogaram fogo no corpo, cometeram suicídio para tentar chamar a atenção do mundo para a causa tibetana. Você acha que virou alguma coisa? Claro que não, né? O poderio econômico e político da China hoje é gigantesco. Então, galera, nem escutei que tibetano estava falando. Hoje, essa região pertence à China. Por que é importante? Primeiro, você está ali na fronteira com um grande país também, que é a Índia. Então, é uma questão geopolítica ali. E outra, o teto do mundo. Você tem o Himalaia aqui. Então, é uma forma de se ocupar acima de outros. Observar os outros, principalmente a Índia, que também disputa pontos geopolíticos, econômicos com a China aqui na Ásia. Suave na nave até aí? Tranquilão? Ó, outro ponto mega importante é falar da política do filho único, instaurada pelo Partido Comunista Chinês a fim de diminuir a taxa de natalidade e, consequentemente, o crescimento populacional da China. Diminuindo o número de filhos, lá na frente vai diminuir a população. E isso surtiu efeito. A China ela vai ser ultrapassada pela Índia daqui a uns anos, tá? A Índia você não tem controle de natalidade e a China tem. Tá, Jean? Isso perdura até hoje? Perdura, houve umas adaptações e tem até discussão do fim da política do filho único. Como funciona? Ah, Jean, eu só posso ter um filho. Claro que você pode ter 2, você pode ter 3 filhos. Mas o segundo e o terceiro, você tem que bancar essas crianças. Bancar estudo, bancar saúde.
o Estado não vai mais investir. Lembro você que a China vive um sistema socialista, então ele banca saúde, educação da galera. Segundo e terceiro filho, você vai ter que tirar a mão no bolso. O custo de vida da China é alto. Isso inibe as famílias ter mais filhos. O que acontece hoje? Se você é filho único, eu sou filho único, você pode ter 2 filhos. Tá? O que eles estão querendo? Terminar com a política do filho único. Por que, Jean? Pensa, gente, a China produz, precisa de mão de obra. E já em alguns setores da economia, você não tem a entrada de mão de obra, porque está nascendo menos crianças, está diminuindo a base. Então essa galera não está entrando na população economicamente ativa. E a China é avessa à chegada ali de estrangeiros. Hoje tem, tá? Principalmente em lideranças de gestão de grandes empresas, mas eles não querem filipinos, eles não querem vietnamitas entrando dentro do país para trabalhar, tá? O país ainda é um regime fechado, não é aberto geral, não. Olha aí a China, Disneylândia, não é. Suave, tranquilão, belezinha. Outro ponto, para a gente encerrar a aula, esse carinha aqui, Mar da China. O Mar da China é uma área de disputa com o Vietnã, com Filipinas, com Malásia, sobre a posse desse território. É a parte meridional, a parte sul. Mas já, por que eles disputam essas ilhas? Porque tem petróleo e gás natural. A China, cara, é tão maluquinha que ela construiu ilhas artificiais nessa região. Ilhas artificiais. Para falar, olha, isso aqui é meu, a posse é minha. E colocou navios aqui. E isso aqui é uma área muito tensa, tá? De vento em popa vem o navio americano, porque os Estados Unidos, tá? Eles estão lotados de bases militares aqui na Ásia, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E eles passam aqui, dão um tchauzinho para a China, tô de olho, o que você tá fazendo aí? Não faz isso que é errado. Sabe aquela tensão geopolítica? Uma delas ocorre no mar meridional da China, em busca da riqueza do ouro negro. Ufa, cara, quanta coisa, né? Um monte de informação. Olha aqui a Mongólia de Gengis Khan. Eu não sei nada, estude. Vou dar dica de um documentário mega importante para quem for prestar vestibulares. Chama China Blue. Eu não vou assistir, não vai assistir, não vai passar. Assista, gente. China Blue. Digita aí no YouTube que deve ter. Documentário que conta a história de uma menininha de 14 anos que sai da área rural, vai para a área urbana sozinha, trabalhar numa indústria de costura, de jeans. Aí você vai ver o que tem por trás, né, toda essa indústria de exploração de mão de obra na China. Muito, muito, muito bom mesmo. Os melhores documentários que eu já vi. Vale muito a pena. Tá dentro dessa discussão de política do filho único. Velho, vale muito a pena. Beleza, galera. Tamo junto. Aula completa. Gabaritagel. Primeiro ponto. O Hamas, olha aqui, vamos começar a responder quem é o Hamas. É um grupo islâmico sunita que quer colocar em toda a Palestina a lei da Sharia. O que o Hamas ele tem como objetivo aplicar a Sharia na Palestina. E presta atenção aqui que é importante. O Hamas ele não quer a Palestina para os palestinos. Presta atenção nisso. O Hamas ele quer a Palestina para os muçulmanos. E hoje o Hamas, olha aqui um dado já importante para a gente entender todo o processo. Hoje o Hamas ele domina essa parte aqui que é a faixa de Gaza. Toda vez que tem conflito do Estado de Israel com o Hamas, o ataque do Hamas é proveniente daqui, de Gaza. E não, presta atenção aqui, e não da Cisjordânia. Tá, Jean? O Hamas é o quê?
O Hamas tem uma trinca. Tem a trinca política, aliás, tem a vertente política, ele tem a vertente militar e ele tem a vertente dawa. Jean do céu, me explica. A vertente política é aquela que vai brigar democraticamente por um espaço no governo palestino. E o principal partido político que vai rivalizar com o Hamas, guarda aí que comecei a responder, vocês vão entender. Ó, o principal partido político que rivaliza com o Hamas nos pleitos eleitorais é o Fatah, tá? Já o militar, a vertente militar, tem um apoio muito grande desse cara aqui, do Irã. Mas, Jean, olha aqui como é confuso a geopolítica do Oriente Médio. O Irã, você me disse que é xiita. O Hamas é sunita. As duas frentes, elas não dialogam assim tranquilamente, não, tá? Xiitas e sunitas. Não tem um diálogo muito claro entre os dois. Mas eles possuem um inimigo em comum. No final das contas, eles são o quê? Muçulmanos. E eles têm como inimigo os judeus. Isso é histórico. Isso é histórico. Então é uma briga de família. Então eles vão se juntar nessa situação aqui. Então o Irã, ele vai armar o Hamas nessa vertente militar aqui. Tá, Jean, mas como o Irã consegue fazer isso? O Irã, ele manda, presta atenção, olha como é muito bem, tem uma logística muito bem amarrada. Ele manda armamentos para a África, e aí esse armamento entra da África para a faixa de Gaza. Da África para a faixa de Gaza, passando pelo Sudão, passando pelo Egito. Você acha que os foguetes lançados pelo Hamas, nessa vertente militar, veio de onde? Veio do além? Ah, não, eles desenvolvem tecnologia. Nós estamos falando de Gaza, uma das regiões mais pobres do mundo. Então isso vem de algum lugar. Vem do seu parceiro, o Irã. Aí você fala, tá, qual é o motivo, Jean? O motivo é único, é a presença do Estado judeu. É a presença do Estado judeu. Tá, Jean, o Irã, ele é parceiro hoje na geopolítica de quem? Da Rússia. Ah, então nós temos aqui uma trinca, entre aspas, né? Rússia, Irã e Hamas? Sim. Vamos aumentar? Rússia, Irã, Hamas e Hezbollah no sul do Líbano? Sim. Conta a presença de Israel, que é um símbolo de uma presença estadunidense no Oriente Médio. Uma presença até europeia no Oriente Médio, mas claro, muito mais estadunidense. E o outro, volta aqui, dawa. O que é a dawa? Dawa é uma palavra árabe que quer dizer instituição social. Instituição social. Tá, o que significa isso? O Hamas, ele vai fazer o quê? Caridade, isso mesmo. Para pensar, você está numa região muito pobre, precisa de assistência, precisa de comida, precisa de água, precisa de trabalho, precisa de educação, precisa de hospital. Quem vai promover isso? Quem tem dinheiro. É o Hamas. Mas esse dinheiro do Hamas vem de onde? Eu te garanto, vem desse cara aqui. Vem do Irã. Então o Irã também financia essas ações do Hamas de proximidade com os mais pobres. Por isso, e com isso, eles conseguem o quê? Apoiadores. Gente, você está passando fome, você está passando sede. Chega alguém, te dá comida, te dá água e fala o seguinte, você sabe quem está fazendo isso com você? Você sabe quem está fazendo isso com você? É Israel, é a presença dos judeus. Imagina essa pessoa que está sofrendo ali, que o seu pai, o seu avô, a sua mãe foi morta num ataque israelense em algum conflito. E aí vem um cara e fala isso para você. Você vai falar o quê? Você vai falar assim, ah, não, Israel é bonzinho. E o Hamas, ele vai surgir, presta atenção que isso é importantíssimo,
como um braço da Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana, ela traduz o islamismo contemporâneo. Guarda isso. A Irmandade Muçulmana, ela traduz o islamismo moderno. É um grupo fundamentalista sunita, criado em 1928 no Egito. Ponto importante. Ponto importante. Acorda. Ponto importante. Lá na Primavera Árabe, vocês lembram da Primavera Árabe que se iniciou na Tunísia, foi para a Líbia, saiu da Líbia, foi para o Egito? Os principais países, né? Chegou no Egito, você teve a derrubada de Hosni Mubarak. E aí você teve a ascensão desse grupo ao poder da Irmandade Muçulmana. Mas como nós estamos falando do Egito, e o Egito é um país que é muçulmano, mas ele preza pelas suas liberdades. A mulher no Egito tem muito mais liberdade, por exemplo, que a mulher na Arábia Saudita. Então é um país, entre aspas, tá? Eu estou colocando entre aspas, é um país muito mais ocidentalizado, vamos falar assim, com a cultura europeia, com a própria cultura estadunidense, e principalmente europeia pela proximidade, pela troca histórica de cultura entre a civilização egípcia e os europeus. Então eles têm uma visão mais aberta de mundo. Tudo bem? E eles não aceitaram esse fundamentalismo da Irmandade. A Irmandade Muçulmana. Aí eles foram retirados do poder também. A Irmandade não se sustentou no poder na Primavera Árabe. E o Hamas é esse braço, pessoal. É esse braço da Irmandade Muçulmana. Irmandade Muçulmana, Hamas. Irmandade Muçulmana, Al-Qaeda. Isso mesmo. A Al-Qaeda é um braço da Irmandade Muçulmana. Você viu a importância desse grupo em todo o jogo geopolítico do Oriente Médio? E em 1987, na Cisjordânia, nasce o Hamas. Vem cá, presta atenção. O Hamas, ele não nasceu na faixa de Gaza. Ele nasceu na Cisjordânia em 1987. E o cara que fundou, guarda o nome desse cara que é importante, pessoal, é o Ahmad Yassin.